Fala galera do Periscope, tudo bem? Boa noite, Brasília já está na área, que legal, sejam todos muito bem-vindos. Olha só, hoje é um bate-papo a respeito de uma lei novíssima, né? De uma novidade legislativa. Então eu já estou ao vivo com vocês, agora eu vou entrar ao vivo com a galera do Face e depois do Insta, vamos ver. Entrando ao vivo no Face, agora sim ao vivo no Facebook também, Periscope, Facebook, e agora eu vou entrar ao vivo no Instagram. Vamos ver aqui, ó. Verificando a conexão. 3, 2, 1. Agora eu estou ao vivo nos 3 canais. Estou ao vivo com vocês do Periscope, ao vivo com vocês do Facebook e com a galera do Instagram. O vídeo de hoje, o nosso bate-papo de hoje, Maranhão na área, olha só, Cuiabá, legal, joia, Mirassol do Oeste, Mato Grosso. Muito legal, muita gente aqui, galera do Insta também está presente, galera do Facebook também, legal. Renata Pimenta, olha que legal, Renata, seja bem-vinda. Minha grande colega Carol Beraldo, que honra ter a Carol aqui acompanhando. Vamos bater um bate-papo rapidinho sobre a Lei 13.497 de 2017, que torna hediondo o crime de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito hediondo. Então vejam, olha só, preste atenção, aqui eu quero simplesmente debater com vocês alguns temas que certamente vão despencar em concurso público, tá bom? Então vamos lá, olha que interessante. A partir do momento que veio a Lei 13.497 de 2017, e acrescentou ao rol taxativo da Lei 8.072/90 o crime de posse ou porte de arma de uso restrito ou proibido como delito hediondo. Então agora nós temos que tomar cuidado, porque o genocídio deixou de ser o único crime hediondo fora do Código Penal. Olha só, antes da Lei 13.497 de 2017, nós tínhamos um só crime hediondo fora do Código Penal. Um só crime hediondo fora do Código Penal. Qual era o único crime hediondo fora do Código Penal? O genocídio. Todos os outros crimes hediondos do Código Penal. Agora nós temos 2 crimes hediondos fora do nosso código: genocídio e o delito do artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. Compreenderam? Isso certamente vai cair na sua prova. Aliás, isso explica por que o legislador colocou o crime do artigo 16 no parágrafo único do artigo 1º da Lei 8.072/90. Rogério, por que ele não colocou o artigo 16 como mais um inciso do artigo 1º da Lei 8.072/90? Porque os incisos do artigo 1º, eles trazem crimes hediondos do Código Penal. Leiam lá o comecinho do artigo 1º. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Código Penal. Compreenderam? Então, olha só, se o crime do artigo 16 estivesse no Código Penal, ele poderia ser mais um inciso do artigo 1º da Lei 8.072/90. Como, na verdade, o crime é do Estatuto do Desarmamento, não está no Código Penal, o legislador, para torná-lo hediondo, teve que colocá-lo lado a lado com o genocídio, que era o único crime hediondo fora do Código Penal. Compreenderam? Joia, ficou fácil? Agora prestem só atenção. Ó, fiquem tranquilos, a galera que está fazendo o curso do CERS, tudo isso vai fazer parte de um bloco de atualização de vocês, tá bom? Tá ok? Então deixa eu continuar as impressões da lei aqui. Vamos lá. O que pune o artigo 16? O que pune o artigo 16 do Estatuto do Desarmamento? Agora crime rotulado, etiquetado como hediondo, sofrendo os consectários da Lei 8.072/90. O que pune? O parágrafo, o caput, o artigo 16 caput, pune
possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, prestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar, arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Então, o artigo 16, caput, pune exatamente esses comportamentos, tendo como objeto material arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito. Então, artigo 16, pune esses comportamentos, tendo como objeto material arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito. A regulamentação, e nós estamos diante de uma norma penal em branco, a regulamentação se deu pelo decreto 3665 de 2000. O artigo 3º, inciso 18, ele traz o que se considera arma de uso restrito. Já o inciso 80, ele fala também da antiga designação de uso proibido, etc. Também o artigo 16 do decreto é uma norma penal em branco, vocês vão complementar essa norma penal em branco com o decreto 3665 de 2000. Tá ok? Joia? Agora vejam. O artigo 16, ele tem um parágrafo único, que anuncia condutas equiparadas ao caput, punido inclusive com a mesma pena do caput. O artigo 16, parágrafo único, ele pune o seguinte: suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato, não necessariamente de uso proibido ou restrito. Então, o artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, no seu parágrafo único, anuncia condutas equiparadas ao caput. A primeira conduta equiparada ao caput é suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato, não necessariamente de uso proibido ou restrito. 2. Modificar as características de arma de forma a torná-la equivalente à arma de fogo de uso proibido ou restrito. Então, a pessoa com uma arma de uso permitido passa a transformá-la de tal modo que ela se equipara à arma de fogo de uso restrito ou proibido. 3. Aquele que possui, detém, fabrica ou emprega artefato explosivo ou incendiário sem autorização de acordo com a determinação legal regulamentar. 4. Aquele que porta, possui, adquire, transporta ou fornece arma de fogo com numeração, marca ou qualquer sinal raspado, suprimido ou adulterado. Então vejam, a pessoa que adultera, a pessoa que altera, a pessoa que passa a suprimir sinal, numeração ou marca da arma, responde pelo artigo 16, parágrafo único, inciso 1. Aquele que não alterou, aquele que não suprimiu a marca, mas porta uma arma com numeração suprimida, responde pelo artigo 16, parágrafo único, inciso 4. O inciso 5 pune quem vende, entrega, fornece, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição explosiva a criança ou adolescente. E o inciso 6 pune aquele que produz, recarrega ou recicla sem autorização, adultera de qualquer forma, munição explosiva. Perceberam que o 16, parágrafo único, não necessariamente tem como objeto material arma de fogo de uso proibido ou restrito. Só o 16 caput é que tem como objeto material arma de fogo de uso proibido ou restrito. O 16, parágrafo único do Estatuto do Desarmamento não necessariamente tem esse objeto material. E aí vem uma pergunta. Rogério, será que o artigo 16, parágrafo único, também é hediondo a partir da Lei 13.497, sofrendo os consectários da Lei 8.072/90? Eu entendo que sim, já escrevi nesse sentido. Veja um artigo que eu coloquei no meu site jurídico.com, Eu já escrevi no sentido de que sim, o artigo 16, como um todo,
caput e parágrafo único deve ser considerado hediondo, sofrendo os consectários da Lei 8.072/90. Rogério, e por que não só o caput? Por que também o parágrafo único? Vejam, eu poderia aqui simplesmente lembrar que a Lei 13.497 considerou hediondo, acrescentou a Lei 8.072/90, considerando hediondo o artigo 16, ponto. Em nenhum momento a Lei 13.497 restringiu a hediondez ao caput. E vejam, quando o legislador quer restringir a hediondez a determinado dispositivo, ele o faz como fez nos incisos do artigo 1º. Então, o legislador em nenhum momento restringiu a hediondez ao caput. Ele diz que agora é hediondo o crime do artigo 16. E o artigo 16 ele é composto de um caput e parágrafo. O artigo 16 é composto de um caput e parágrafo. Se o legislador diz que considera-se hediondo o crime do artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, obviamente, o artigo 16 ele é considerado hediondo como um todo, abrangendo suas partes, as partes integrantes, as suas parcelas, caput, parágrafo único e os incisos do parágrafo único. Tem inclusive a mesma pena. Não abranger o parágrafo único seria rasgar o princípio da proporcionalidade. Seria rasgar o princípio da proporcionalidade. Se eu não te convenci, se você ainda não está convencido que o 16, caput e parágrafo único, devem ser considerados hediondos agora com a Lei 13.497, deixa eu lembrar as justificativas do projeto de lei que redundou na Lei 13.497. Quando você vai lá nas justificativas, e essas justificativas estão presentes tanto nas discussões do Senado quanto da Câmara, veremos que a intenção realmente foi de punir com mais rigor a conduta tipificada no caput. Porém, as referências dos parlamentares que advogavam a aprovação do projeto eram todas a crescente violência ligada à posse ou porte de armamentos por criminosos, inclusive envolvendo artefatos com grande poder de fogo, Então reparem que se você analisar toda a discussão ocorrida no Congresso, vai perceber que a preocupação não é somente com o comportamento do caput. A preocupação é com o artigo 16 como um todo. Compreenderam? Joia! Agora vejam, pessoal, um detalhe importante que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. 2 pontos aqui importantes. Primeiro, o legislador resolveu etiquetar como hediondo o artigo 16. Joia? Joia. Mas o artigo 16, pasmem, não é o crime mais grave do Estatuto do Desarmamento. Nós temos crimes mais graves no Estatuto do Desarmamento. E o legislador, com isso, pecou. Ele considerou hediondo o artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, mas não considerou hediondo, por exemplo, o comércio ilegal de armas e o tráfico internacional de armas de fogo, crimes até mais graves. Aí eu fico pensando, pô, legislador, você não tem uma assessoria, ninguém abriu a sua cabeça para falar, você está considerando hediondo um crime mediano na lei, tem crimes mais graves. Você está considerando hediondo o crime do artigo 16, que é a posse ou porte de arma de fogo de uso proibido ou restrito, e condutas equiparadas. Mas e o tráfico de armamentos? Não, esse não é hediondo? E o comércio ilegal dessas armas também não é hediondo? Vejam que absurdo. Olha que interessante. E aqui eu fico feliz, o Nicolas Roberto aprendeu a escrever. Que joia, Nicolas. Que joia, no Instagram apareceu o Nicolas outra vez. Olha só.
Olha só, o Nicolas novamente. Nicolas, você eu vou ter que bloquear, tá bom? Então acho que é a última vez que você participa com esse seu nome verdadeiro. Você eu vou bloquear, tá ok? Porque além de analfabeto, você é sem educação. Então, Nicolas, você eu vou ter que bloquear, tá ok? Então, despeça da galera que você tá bloqueado. Vamos lá. Mas pelo menos aprendeu a escrever, viu, Nicolas? Pelo menos você aprendeu a escrever. Olha que legal. Não sabe nada de direito. Deve ser um camotim jurídico. Camotim jurídico. Mas aprendeu a escrever. Olha que interessante. Muito jóia, viu? Muito jóia. Legal. Muito legal. Bom, vejam. Preste atenção, pessoal. Nicolas Roberto. Olha aí. Grande só. Você já vai ser bloqueado e eu quero que você se lasque. Vamos lá. Pessoal, vejam só. Então tem esse detalhe. Qual é o detalhe? O legislador considerou hediondo o artigo 16, mas tem crimes mais graves na lei. Crimes mais graves na lei que o legislador esqueceu. Pô, que absurdo, né? Que absurdo. Então, lamenta-se esse equívoco do legislador. Uma outra questão que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Aqui, eu peço que vocês prestem atenção, o raciocínio aqui não é fácil. Olha só. Vocês sabiam que quando nasceu o Estatuto do Desarmamento, em 2003, o Estatuto do Desarmamento considerou vários crimes inafiançáveis. Quando nasceu o Estatuto do Desarmamento, ele tornou vários crimes do Estatuto inafiançáveis. Não hediondos, mas inafiançáveis. Vocês sabiam disso? Vários crimes do Estatuto do Desarmamento, quando nasceu o Estatuto em 2003, vários crimes nasceram inafiançáveis. Não eram hediondos, mas inafiançáveis. E aí o Supremo pensou o seguinte, peraí, será que existe proporcionalidade em tornar crimes do Estatuto do Desarmamento inafiançável? Será que existe proporcionalidade? E o Supremo, inclusive no que diz respeito ao artigo 16, agora hediondo, o Supremo lá atrás entendeu desproporcional etiquetar o artigo 16 como inafiançável. Então lá atrás, o Supremo considerou absurdo tornar o crime do artigo 16 e outros como inafiançável, lá atrás. Será que o Supremo vai aceitar agora o artigo 16 como hediondo? Será que vai aceitar o artigo 16 como hediondo? O que vocês acham? Então eu repito para você não perder o raciocínio. Quando nasceu o Estatuto em 2003, o Estatuto nasceu com vários crimes inafiançáveis. Não hediondos, mas inafiançáveis. Compreenderam? Joia! Agora vejam. O Supremo analisou a inafiançabilidade e decidiu o seguinte. Peraí, é desproporcional tornar os crimes do Estatuto do Desarmamento inafiançáveis. E julgou inconstitucional a inafiançabilidade. Isso lá atrás. Agora vem o legislador e torna esse crime novamente inafiançável ao etiquetá-lo como hediondo. Ele não só será inafiançável, mas como a progressão é diferenciada, livramento condicional diferenciado e por aí vai. O Supremo que não aceitou lá atrás a inafiançabilidade, será que vai aceitar a hediondez? Compreendeu isso aqui? Joia? Eu acho que é para a gente raciocinar. E eu também quero que vocês percebam o seguinte. Eu quero que vocês percebam aquilo que eu falo em sala de aula. Quem é meu aluno do curso CERS, Carreiras Jurídicas, certamente já ouviu falar o seguinte em sala de aula. A diferença de crime e contravenção é meramente axiológica e não ontológica. É de valor. Um comportamento pode ser contravenção hoje e o mesmo comportamento, por uma mudança de valores no nosso Congresso, tornar crime. Então, o nosso legislador, ele pode
fazer um juízo de valor diferente em cima do mesmo comportamento, e o que era contravenção vira crime, ou o que era crime vira contravenção. Vejam, olha que interessante, a diferença entre crime e contravenção não é ontológica, é axiológica, é de valor. O nosso legislador vai valorar os comportamentos. E numa determinada época ele pode valorar, entender menos grave e rotular como contravenção. Noutra época ele pode ficar sensibilizado, julgar mais grave e etiquetar como crime. Isso aconteceu com arma. O porte de arma de fogo até 1997, era contravenção penal. A partir de 1997 virou crime. A partir de 2003 virou crime inafiançável. E agora nós temos hipótese de crime hediondo. Perceberam? Pessoal, esse crime que o legislador tornou hediondo agora com a Lei 13.497, em 1997, a Lei 13.497 tornou hediondo um crime que antes de 1997 era mera contravenção penal. Olha que interessante. Há 2 décadas, há 20 anos, esse mesmo comportamento era mera contravenção penal. Guardem isso. Olha a evolução. O mesmo comportamento era contravenção, virou crime inafiançável e agora crime hediondo. O mesmo comportamento. O que mudou? Mudou o juízo de valor feito pelo legislador. A diferença de contravenção e crime é meramente axiológica. Conseguiram entender? Ficou fácil? Joia! Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado. Angélica Glioche. Angélica, você está em Orlando, Angélica? Angélica está lá em Orlando, dando dicas para os alunos, participando. A Angélica, quando desce a montanha-russa, ela manda mensagem. Ela dá uma dica no meio de uma montanha-russa. No meio de uma montanha-russa, ela lembra de uma dica e ela faz um stories aí. A Angélica é impressionante, né? Ela tá lá na fila da Disney. O que eu vou fazer? Deixa eu falar da lei das contravenções penais. Pronto. Aí ela acerta umas 10 questões e vai na porra da montanha-russa. Impressionante. Henrique Hoffman, olha que interessante. O Henrique, amanhã, ele vai publicar um artigo, junto com o Eduardo, se eu não me engano, discordando do meu posicionamento. Vamos ler, eu também estou ansioso para ler. O Henrique, o Eduardo, excepcionais penalistas. Estou louco para ler os argumentos dele. Devem ter argumentos importantíssimos. Eu quero ler. Então, parabéns para o Henrique, parabéns para o Eduardo, desde logo. Estou ansioso para ler o artigo de vocês, tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.